Fala pessoal, Rian aqui e vamos continuar com a nossa série de introdução à engenharia de dados. Então, no vídeo anterior a gente falou sobre a tarefa de carregamento, as preocupações que a gente precisa ter lá durante essa fase, né, de carregamento, a estratégia, ponto positivo, ponto negativo dessas estratégias, a preocupação que a gente precisa ter sobre a responsabilidade, né, da custódia dos dados que a gente está armazenando ali. Então, diversos aspectos do carregamento. Aliás, se você não está acompanhando a série, né, de todos os vídeos, assistindo todos os vídeos, peço que se inscreva e acompanhe, né, porque se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, você possivelmente pode ter alguma dúvida, não vai entender alguns termos, alguns conceitos que a gente está trabalhando. E a série, né, a playlist, ela foi construída justamente para facilitar esse entendimento, o encadeamento desses conceitos, dessas informações que vão consolidando, construindo o conhecimento ao redor desse conceito que a gente está trabalhando aí de engenharia de dados. Então a gente viu lá, né, que quando a gente faz o carregamento, a gente precisa ter uma arquitetura específica para armazenar esses dados e para disponibilizar esses dados. É isso que a gente vai falar aqui, e a gente vai falar de Data Warehouse, Data Lake e Data Lakehouse. O Data Warehouse, Data Lakehouse são diferentes estruturas de armazenamento de dados, cada um servindo a propósitos diferentes. Eu quero que vocês entendam que quando a gente fala de Data Warehouse, Data Lake e Lakehouse, eles são, na verdade, né, são estruturas, são arquiteturas ali de carregamento, de disponibilização de dados que foram evoluindo. Então, existe um aspecto aí temporal e de desenvolvimento desses conceitos que foram atendendo ao longo do tempo requisitos, né, ou a complexidade de dados, não só o aumento da complexidade, da diversidade de dados que estavam sendo gerados, mas a complexidade e a diversidade de finalidades que esses dados estavam atendendo, né? Diversos aspectos, né? Cada vez mais presente a questão da tomada de decisão nos ambientes corporativos baseado em dados, baseado em aspectos objetivos, e tudo isso precisa de dados. E esses dados, eles estão alimentando relatórios, estão alimentando serviços de disponibilização, né? APIs, né? Fornecendo dados real-time, né? Em tempo real. Além disso, né? O advento aí de modelos de inteligência artificial, de machine learning, cada vez mais complexos, cada vez mais eficientes, e todos esses modelos são alimentados por dados. Então, a evolução dessas tecnologias foram evoluindo, e óbvio que a estrutura de armazenamento precisou acompanhar essa evolução. E é dentro desse aspecto que o Data Warehouse, Data Lake e Data Lakehouse se colocam. Então, a diferenciação desses repositórios teve essa influência do paradigma de quantidade, natureza e velocidade, né? Aqui a gente está esbarrando ali, né, com o conceito de Big Data, com certeza, né, que apareceu aí principalmente nos últimos 20 anos. Né? Então, o outro fator também é essa demanda de utilização, como acabamos de falar. Né? Ele acaba alimentando diversas tecnologias que demandam cada vez mais dados e de forma cada vez mais complexas e diversas. Bom, a primeira estrutura, né, dentro desse desenvolvimento é o tradicional Data Warehouse. O que é um Data Warehouse? Então, Data Warehouse é um sistema de armazenamento centralizado de dados estruturados, normalmente oriundos de diferentes fontes de dados. Então, quero que vocês percebam nessas palavras-chave. Ele é centralizado e ele é estruturado, ou seja, ele trabalha com dados estruturados. Então, normalmente, ele vai ali centralizar dados de diversas fontes de dados, né, que vão ser carregados para esse local ali centralizado. Os dados em um Data Warehouse são organizados de acordo com um esquema definido. Olha que importante aqui, são palavras-chave, tá? E são otimizados para análise e consultas rápidas. Então, olha só, uma coisa tem a ver com a outra. Como eles obedecem um esquema definido, ou seja, como eles têm uma estrutura previamente desenhada, previamente pensada, eles acabam sendo otimizados para análises e consultas rápidas, né? Aquele query, né, aquela consulta de dados acaba sendo muito mais eficiente dentro de uma estrutura, de uma lógica de Data Warehouse. Então, geralmente os dados no Data Warehouse são processados e transformados antes de serem carregados, seguindo um modelo dimensional ou um modelo relacional. Então, isso aqui são aspectos chaves para o entendimento do Data Warehouse. Ele é centralizado, eles são estruturados, e para que eles obedeçam essa estrutura previamente fixada, eles passam por transformação ou processamento antes de serem carregados. E isso acaba dando uma otimização para análises e consultas rápidas desse Data Warehouse. E para a gente complementar esse conceito de Data Warehouse, que é o conceito também de Data Mart. O que seria um Data Mart? Então, a gente viu que o Data Warehouse é a centralização desses dados, né, estruturados, que são processados, né, os dados vêm de diversas fontes e são processados e são jogados nesse local centralizado. O que seria o Data Mart? O Data Mart seria um subconjunto do Data Warehouse.
É um subconjunto com dados específicos. Por quê? Porque eles são relativos a uma área de negócio ou a um recorte específico de conhecimento. Então, olha que interessante. Como o Data Warehouse ele é a centralização de diversas fontes de dados, ele vai ter informações sobre diversas áreas de negócio. Vamos imaginar uma empresa de vendas, né? Então, você vai ter dados sobre clientes, você vai ter dados sobre funcionários, você vai ter dados sobre fornecedores. Então, você vai ter dados sobre diversas coisas. E aí você pode criar subconjuntos específicos, bases de dados específicas que atendam a um recorte específico de conhecimento. Então, a esse subconjunto nós damos o nome de Data Mart. Outros dois conceitos muito importantes são os de sistema OLTP e OLAP. O que significa isso, né? O OLTP refere-se a sistemas de processamento de transação em tempo real, né? A sigla em inglês ali. Então, o que são isso? São sistemas que estão lá na operação da empresa, né? São sistemas online que atuam lá no ambiente operacional da empresa, ou seja, eles estão lá na entrada dos dados. Então, esse OLTP são sistemas que são otimizados com essa finalidade. A finalidade de receber dados e inserir, atualizar ou recuperar esses dados dentro de uma lógica operacional, de entrada de dados, de geração de dados. E o OLAP? Esses são sistemas especializados na área analítica desses dados. Então, eles são projetados para suportar consultas complexas. Porque, claro, quando você faz uma operação, um processamento analítico, você normalmente vai olhar o todo, você vai olhar dados grandes, né, dados complexos. Então, ele vai requerer ali recursos para que você consiga fazer análises multidimensionais, complexas desses dados. Então, aqui tem um diagrama, né, só para exemplificar essa questão do Data Warehouse. Aqui você tem as fontes externas, né, que são diversas, nós já falamos sobre isso, né? Aliás, reforçando, né, assista os vídeos da série para facilitar esse entendimento. Nós já conversamos sobre fontes, já falamos sobre ETL, ELT, já falamos sobre diversos aspectos que estão aqui, que são trabalhados nesse vídeo. É bom que você assista. Então, a gente tem lá as fontes externas, eles vêm para uma área temporária, já falamos sobre isso, né? Para que você possa fazer o T do ETL. Então, você fez o extract, você fez a extração, você vai fazer o que aqui? O transform, nesse staging area, e você vai fazer o carregamento, que é o loading. Então, o transform, a transformação, os processamentos dos dados vão ser feitos nessa área temporária aqui. E por que você vai fazer transform aqui? Porque, como falamos, o Data Warehouse é uma estrutura de armazenamento que precisa de uma estrutura pré-definida. Ele tem ali esquemas, dimensões muito bem organizadas, muito bem definidas, e essas diversas fontes externas precisam se enquadrar dentro desses esquemas. Por quê? Porque isso otimiza a consulta, a utilização desses dados, e esses dados podem ser fornecidos por meio de data marts, que são o quê? Subconjuntos desses dados centralizados em dados específicos de áreas de conhecimento, né? Aqui é um outro diagrama, aqui falando das diversas origens dos dados, já conversamos sobre isso. Aqui ele passa por essa camada de integração. Integração é justamente você juntar, né? Integrar as diversas fontes de dados e ali aplicar as transformações, né? Então, a partir dessas transformações, a gente consegue enquadrar ele ali no Data Warehouse, que é essa forma centralizada de armazenamento de dados, e a partir dali você pode servir esses dados em diversas áreas de conhecimento, diversos data marts. Esse é um outro diagrama, e aqui está destacando, né, a questão dos sistemas que a gente conversou, é um conceito bastante comum, acompanhado do conceito de Data Warehouse. Então, o OLTP, né, como conversamos lá, é o sistema que é desenhado para inserir dados lá na área operacional da empresa. Ele passa pelo ETL, acabamos de falar sobre isso, tem vídeo explicando o que é o ETL, e vai para o Data Warehouse. O Data Warehouse ele pode fornecer esses dados em diversos data marts e também pode atender a diversos sistemas de análise de dados, né? Aqui são sistemas específicos para análise de dados complexos, de dados multidimensionais. Além disso, né, o Data Warehouse acaba servindo para diversas ferramentas, né, analíticas, de data mining, né, relatórios de data mining que pode utilizar a aprendizagem de
máquina também. Vamos seguir, porque agora a gente vai falar do Data Lake. Então, o que acontece? O Data Lake é um repositório de dados que armazena uma grande quantidade de dados brutos ou semi-estruturados em seu formato nativo. Olha que interessante, né? Então, a gente acabou de ver o Data Warehouse, vimos que ele é um repositório lá de dados estruturados. E o que o Data Lake faz? Ele vai armazenar dados brutos, ou seja, da maneira que eles são. Em outras palavras, eles podem ser estruturados ou não estruturados, ou ainda semi-estruturados. Em outras palavras, eles são da forma nativa, eles são como eles são. Então, em um Data Lake, os dados não são estruturados previamente, o que significa que não há necessidade da definição de um esquema antes do armazenamento. Então, olha aí essa diferenciação a partir do Data Warehouse. Por que o Data Lake aparece, né? O Data Lake aparece justamente porque você tem, dos últimos 20 anos, né, a predominância da geração de dados que não tem estrutura definida, ou que sua estrutura é um pouco mais complexa ou variável. Então, você começou a ter a necessidade, como conversamos, né, de uma estrutura de armazenamento muito mais flexível. E o Data Lake atende justamente essa demanda. Então, os dados em um Data Lake podem ser provenientes de diversas fontes e eles podem ser, inclusive, estruturados. Olha só aqui a ideia de um Data Lake, né? Você tem justamente esse lago, né? Esse grande lago de dados centralizado aqui que vai servir não só como fonte, mas como destino para diversos aspectos, né? Aqui você tem a aprendizagem de máquina, aqui você tem ferramentas de análise, aqui você tem fontes de dados, né? A partir de streaming, a partir de transmissão em tempo real, aqui você tem a fonte de dados vindo, né, da sua própria empresa, das suas próprias fontes de dados. Então, todos eles alimentando o mesmo lago, e a partir desse mesmo lago, né, a partir desse Data Lake, você tem ferramentas tanto da parte de inteligência artificial quanto da parte analítica se alimentando desses dados. E perceba, não tem nenhuma transformação acontecendo nessa área aqui, ó, antes de entrar, né, das suas fontes, não há nenhum tipo de transformação. Essa transformação vai ser feita aonde? Vai ser feita aqui, né? Aqui vai ser feita a transformação. E que tipo de transformação vai ser feita? Depende de qual é a finalidade que eu vou aplicar. Então, um algoritmo específico lá, né, um modelo de inteligência artificial vai aplicar uma transformação específica para ele. Uma ferramenta analítica vai aplicar uma outra transformação. Então, perceba que a transformação acontece no momento posterior ao carregamento. Aqui é um outro diagrama, né, para a gente entender de forma sequencial. A gente tem as diversas fontes de dados. Isso vai para um Data Lake. Então, perceba, eu não tenho transformação, eu não preciso de um staging area aqui. Eu passo tudo para um Data Lake. E dali você disponibilizou para a utilização desses dados para diversas finalidades. Análise, relatórios, machine learning. Então, para que essas finalidades sejam atendidas, ele vai aplicar algum tipo de transformação, e é aqui que vai ser aplicado, depois que fez o carregamento. Aqui está a lógica do ELT, né? Que nós já conversamos em vídeos anteriores, né? Ou seja, a extração, o carregamento e a transformação. Então ele inverte a lógica do ETL. Vamos seguir, porque a gente vai falar agora do Data Lakehouse. Bom, a gente falou do Data Warehouse e falamos do Data Lake. Já dá para vocês entenderem que Data Lakehouse é justamente a junção dos dois termos, e é isso mesmo que o Lakehouse faz. Assim como um Data Lake, o Data Lakehouse pode armazenar grandes volumes de dados brutos em seu formato nativo. Além disso, o Data Lakehouse também oferece a capacidade de processar e transformar esses dados para uma análise mais eficiente e consultas mais rápidas, que é justamente aquela utilidade que o Data Warehouse visava atender. Então, olha a junção dos dois. Ele não só consegue receber dados em sua forma nativa, ou seja, ele dá aquela flexibilidade de eu conseguir carregar dados de diversas formas, como eu posso submeter ele a algum processo de transformação ou processamento para atender, né, requisitos específicos. Com qual finalidade? A finalidade de otimizar, né? Para fazer o quê? Otimizar a minha utilização para tornar essa análise mais eficiente. Então o Lakehouse ele visa utilizar exatamente a parte positiva dos dois, né? Então normalmente o Lakehouse ele vai estar acompanhado de recursos de governança de dados, né? E segurança também. Porque, claro, se você vai carregar dados de forma nativa, dados brutos, você precisa ter requisitos de governança ali sendo aplicados a esse carregamento
para que eles atendam, né, determinados requisitos ali e você possa fazer eventualmente algum processamento, transformação e aumentar a eficiência desses dados. Então aqui tem um diagrama que exemplifica exatamente aquilo que a gente conversou no início do vídeo, né? Você tinha, né, tradicionalmente lá o aspecto do data warehouse, né? O data warehouse é aquele que tem uma estrutura pré-definida. Aí a gente tem as diversas fontes de dados aqui, né, seja de sistemas operacionais ou externos. Ele passa pelo famoso processo, né, o pipeline de ETL, e a partir dessa centralização dos dados, você pode dividir, né, fornecer esses dados em diversos data marts para atender às diversas utilizações, né? E a partir do momento que você tem uma grande oferta, né, uma grande geração de dados não estruturados, com uma diversidade muito grande, com tamanhos diversos, você passa a exigir uma estrutura de armazenamento muito mais flexível. E aí você tem, né, as fontes de dados vindo de diversas fontes, tanto estruturados quanto não estruturados. E aí o que você faz? Você não faz mais essa transformação, você joga num data lake e a partir do data lake, aí sim, você pode fazer um processo de transformação, passar por um ETL e utilizar para uma finalidade, né, onde os dados precisam estar estruturados. Você pode fazer uma transformação e oferecer eles em data marts, ou você pode fazer o próprio dado bruto e alimentar um algoritmo de inteligência artificial. E, mais modernamente, você tem agora o conceito do Lake House, porque o que acontece, né? Quando você vê o Data Lake você tem que ter muito cuidado para que o Data Lake não se converta no Data Swamp, que a gente chama. Data Swamp seria a corrupção do Data Lake, né? O Data Swamp é quando você coloca ali dentro daquele armazenamento de dados, dados sujos, dados sem conformidade, dados corrompidos, dados incorretos. Então você deixa de ter um data lake e passa a ter um pântano, né? Passa a ter um swamp, passa a ter uma fonte de dados que vai te dar mais problema do que solução para alimentar as diversas destinações desses dados. Então o Data Lake House ele nasce dessa exigência de algum tipo de controle, né? Algum tipo de aplicação de políticas de governança, políticas de boas práticas, né? De armazenamento de dados. Então você passa a ter essa estrutura que vem os dados de diversas fontes, tal qual é no Data Lake, mas ele passa por essa camada de governança, ele passa por essa camada de boas práticas que vão alimentar as diversas finalidades que esses dados visam alimentar. Então, para esse vídeo foi isso, né? Nós conversamos aí diversas estruturas de armazenamento. Continua acompanhando a série, tem mais tópicos para a gente falar sobre a introdução à engenharia de dados e nos vemos no próximo vídeo.